O relógio corre para as 6h45 da manhã. Em meio à penumbra dourada do nascer do sol em São Paulo, a cidade ainda boceja entre buzinas tímidas e o brilho tímido dos primeiros raios refletidos nos prédios de vidro. No ápice de um arranha-céu, um homem se posiciona diante de uma majestosa janela panorâmica, camisa social perfeita, gravata alinhada, silhueta desenhada pela luz que se infiltra pelas cortinas translúcidas. Seu nome é Lucas Carvalho. As linhas do rosto marcam o cansaço de noites implacáveis, mas um leve tremor nas mãos denuncia algo mais profundo do que uma insônia crônica, uma inquietação emocional, uma solidão que reverbera, mesmo entre tanto luxo. A cada gole do café recém-passado, Lucas se perde no horizonte incerto da metrópole, ignorando por instantes a agenda sufocante. Um toque insistente irrompe o silêncio. Uma chamada de vídeo vibrando sobre a ilha da cozinha. Imerso na paisagem, Lucas hesita um segundo antes de atender. Do outro lado, a voz levemente rouca do cotidiano aconchego. Filho, espero que esteja com saudade de casa. Não esquece, sábado tem as bodas, todo mundo vai. Estamos ansiosos para conhecer a Júlia, anuncia Dona Maria, sua mãe, com o sorriso largo de quem transforma qualquer notícia em acalanto. Por um instante, Lucas congela. O nome ecoa como uma sentença. Júlia, a suposta namorada inexistente, inventada num gesto impensado diante das expectativas da família. Incapaz de frustrar novamente a mãe, Lucas apenas sorri, simulando convicção. Claro, mãe, prometo que ela vai. Antes que o constrangimento se aprofunde, um breve convite. Aliás, se você se identifica com este tipo de história complexa, cheia de emoções autênticas e dilemas humanos, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, cada narrativa é um convite para sentir e repensar o que é ser humano em meio às incertezas do cotidiano. O universo silencioso de Lucas volta a ser protagonista. O celular repousa lentamente sobre a bancada. O silêncio volta, mas já não é o mesmo. Lucas regenera a postura. O apartamento, decorado com tons minimalistas, carrega a mesma frieza reservada. Móveis em linhas retas, poucas fotos, livros dispostos milimetricamente. Tudo sugere ordem, mas exala distância. Entre as paredes de vidro e concreto, o calor da presença humana carece de espaço. Nos poucos contatos do cotidiano, a presença de Fernanda Lima se destaca. Ela é a assistente de Lucas há 3 anos. Discreta, sempre de calça e camisa social, cabelos presos e maquiagem sutil. Seu talento para antecipar problemas e resolvê-los sem alarde é lendário. Mas para além da dedicação inabalável, há algo nos olhos de Fernanda que insiste em permanecer oculto. Expressões contidas, frases curtas, passos silenciosos pelo hall envidraçado do escritório Kaysar, onde ambos embarcam diariamente em jornadas de mais de 12 horas. O escritório habita o coração financeiro da cidade. Corredores insonorizados, salas de reunião que mais parecem vitrines de luxo e um terraço onde poucos se aventuram a estender uma pausa. Lucas, chefe admirado e temido, pauta seu dia por relatórios, negociações e contratos, num ambiente onde a humanidade é, muitas vezes, subjugada pela urgência dos prazos e metas. A solidão de Lucas se expressa nas pequenas rotinas, almoços apressados, encontros sociais reduzidos a networking, conversas familiares limitadas às datas festivas. Sua vida se equilibra na corda bamba entre o desejo sincero de pertença e o medo visceral de expor fraquezas. Na manhã seguinte, sob o céu acinzentado típico de São Paulo, Lucas aguarda o elevador, a mente ainda na mentira improvisada minutos antes para Dona Maria. Pensa no rosto dela, nos olhos cheios de orgulho e uma pontinha de expectativa, sempre em busca de ver o filho sorrindo sem reservas. Dentro dele, a culpa pulsa.
Não consegue suportar contemplar a decepção materna diante da verdade, de que sua vida amorosa é um deserto, e ele, apesar do sucesso exterior, se sente muitas vezes apenas uma peça fora do tabuleiro. Quando as portas do elevador se abrem, Fernanda está lá, já com a pauta do dia nas mãos. Hoje, algo em sua expressão foge ao habitual. Um pouco mais de leveza, talvez cansaço, talvez uma pitada de revolta. Lucas, preparei os relatórios para a apresentação das 10 horas e já deixei separado o presente para as bodas dos seus pais, como pediu. Ele agradece de modo formal, sem notar que Fernanda observa algo além do comando profissional. Uma vulnerabilidade, um silêncio diferente. Horas depois, diante de uma enxurrada de e-mails, Lucas se depara novamente com a mentira que contou à mãe. Um misto de desespero e autocomiseração o invade. Num impulso, chama Fernanda, não como chefe, mas como alguém à beira de um colapso. Revela com constrangimento contido toda a confissão. Preciso que me acompanhe a Campos do Jordão como minha namorada, só por esse fim de semana. Não consigo decepcioná-los mais. O pedido paira no ar como uma nota dissonante, carregada de temor e esperança. Fernanda, inicialmente incrédula, hesita. O rosto, sempre sereno, revela a surpresa e um desconforto súbito. Mas é ali, diante daquele pedido estranho e vergonhoso, que o olhar de Lucas se desnuda. Expressão de um homem cansado das próprias defesas. Um menino buscando abrigo da tempestade. O tempo parece parar. Num fio de voz, Fernanda responde: se eu fizer isso, vai ser só uma vez. Não me peça para mentir mais do que posso aguentar. Lucas concorda, aliviado e assustado com o próprio desamparo. O final de tarde se enche de malas, despedidas apressadas e a ansiedade camuflada nas palavras polidas. O trajeto até Campos do Jordão ocorre sob uma neblina tênue. O silêncio do carro é pesado, intercalado por tentativas tímidas de conversa. Lucas agradece, quase um pedido de desculpa. Eu realmente não sei o que fazer com esse tipo de expectativa. Fernanda sorri de lado, mãos crispadas no colo, sentindo o peso da confiança e a estranheza da situação. Quando finalmente atravessam a entrada da casa dos Carvalho, a atmosfera muda. O chalé, emoldurado por araucárias e jardins bem cuidados, é um refúgio de afeto familiar. Paredes repletas de fotos, aroma de bolo recém-saído do forno, risos e vozes vindos da sala. Dona Maria aguarda na porta, braços abertos, seguida de perto por seu Renato, pai de Lucas. Filho, que bom ver vocês. A comoção é instantânea. Todos querem conhecer Fernanda, que por mais que domine o palco dos negócios, agora perde terreno. Os olhares curiosos, as perguntas diretas, as piadas dos tios tornam o ambiente difícil de suportar. Lucas sente o calor do constrangimento, mas tenta suavizar. Faz piadas, elogia discretamente Fernanda, segura sua mão em um gesto desajeitado, mais sincero do que deseja admitir. A primeira noite reserva uma surpresa. Para fortalecer a farsa, a família prepara um quarto conjunto. Lucas e Fernanda trocam olhares de pânico contido diante do cenário inesperado. Uma cama de casal imensa, lençóis de linho e a promessa de noites mal dormidas. O jogo de aparências cobra seu preço. No quarto, ambos se movem com a cautela de desconhecidos. Fernanda, sentada à beira da cama, observa a paisagem lá fora. O céu já vestindo tons de azul escuro. Luzes pequenas pontilhando a decoração. Lucas tenta quebrar o gelo. Acho que nunca estivemos realmente sozinhos, fora do escritório. Ela apenas sorri, insegura. A distância entre eles é quase palpável, mas, estranhamente, acende uma centelha de respeito e, quem sabe, de compreensão mútua. Entre as sombras da noite e as conversas abafadas pela porta trancada, um novo jogo se inicia, mais perigoso do que qualquer contrato, mais arriscado do que as mentiras que os trouxeram até ali.
O sol de Campos do Jordão insinua sua presença através das persianas, lançando recortes de luz pelo quarto que Lucas e Fernanda dividem, marcando o início de um dia que promete ser ainda mais desafiador. A casa dos Carvalho desperta cedo. O aroma de café coado se mistura ao burburinho contido da família na cozinha. Dona Maria, sempre atenta, inclui discretamente Fernanda na dinâmica, puxando-a para a mesa com uma naturalidade que, de certa forma, a acalma. Durante o café da manhã, a mesa é ocupada por conversas animadas e olhares de curiosidade. Fernanda esconde o nervosismo atrás de respostas educadas. Veste uma camisa de algodão bege, cabelo preso num coque despreocupado e, apesar do sorriso polido, carrega nos ombros a responsabilidade do fingimento. Lucas, por sua vez, parece ainda mais tenso do que ela. Sua voz oscila entre empenho e distração, como se equilibrasse entre o desejo de proteger Fernanda e a constante preocupação de ser descoberto. Entre goles de café e mordidas em pedaços de pão de queijo, Dona Maria dispara a pergunta que todos ali evitavam. E então, Fernanda, como é o Lucas fora do escritório? A família silencia, pronta para captar qualquer deslize. Fernanda hesita, busca o olhar de Lucas e responde com a inteligência de quem diariamente resolve problemas insolúveis. No fundo, ele é bem diferente do que as pessoas pensam. Não tão sério. Tem um coração generoso, só não demonstra muito. Seu Renato ri, satisfeito, enquanto Dona Maria observa Fernanda com mais atenção, como quem busca reconhecer ali algo que Lucas esconde até dela. A manhã se estende em meio a passeios pelos jardins úmidos de orvalho, conversas suaves à beira da lareira e pequenas tarefas domésticas compartilhadas. Fernanda surpreende ao aceitar ajudar na cozinha com as tias, limpando legumes e rindo dos segredos das receitas de família. No fundo, sente um estranho alívio. Fora do ambiente opressivo dos negócios, tem a chance de simplesmente ser. Lucas acompanha à distância, observando Fernanda ocupando com discrição um lugar que nunca havia imaginado para ninguém ao seu lado. Essa percepção o incomoda e o fascina. Pela primeira vez, permite-se admirar os gestos sutis dela, o modo como se curva para ouvir, como seus olhos brilham nas pequenas vitórias cotidianas. Num breve intervalo a sós, Fernanda se arrisca num comentário. Você se encaixaria bem aqui, sabia? Sua família é viva. Lucas sorri, mas a expressão dura retorna. Eles são tudo para mim, e ao mesmo tempo sinto que nunca correspondi às expectativas. Sempre falta algo. Ela contempla o peso dessas palavras e por um instante o chefe bem-sucedido lhe parece apenas um homem perdido em busca de aprovação. Na tarde daquele sábado, todos se reúnem para o tradicional churrasco da família Carvalho. A varanda é tomada pelo cheiro de carne assando. Risadas penetrando as montanhas, vozes cruzando sobre a trilha do vento frio. Fernanda procura se integrar, mas o papel de namorada requer movimentos arriscados, sorrisos ensaiados, pequenas demonstrações de afeto, confidências falsas compartilhadas com primos atentos. Lucas sente a pressão do argumento inicial. Ele percebe como a proximidade forçada cria efeitos inesperados. Numa brincadeira da prima Ana, Fernanda se vê obrigada a completar a resposta do quiz do casal, inventando detalhes de viagens e preferências que mal conhece. Entre olhares cúmplices e cenas improvisadas, algo genuíno escapa. Um toque leve de mãos, um riso espontâneo provocado por um comentário bobo, uma confidência sussurrada ao pé do ouvido para manter o papel vivo. Enquanto isso, o olhar treinado de Dona Maria não perde nenhum detalhe. Ela percebe o clima de constrangimento misturado à ternura, sente a respiração diferente dos dois e, sem comentar nada, anota mentalmente as nuances desse relacionamento novo. A noite cai rápida e o frio típico da serra faz todos buscarem refúgio na sala aquecida pela lareira.
Ali, Fernanda e Lucas experimentam a estranha familiaridade que só o desconforto mútuo pode trazer. Dividem um cobertor diante do fogo, conversam sobre banalidades, mas há uma tensão no ar que nenhum dos dois nomeia. Numa conversa mais reservada, Fernanda pergunta: "Você acha que conseguimos convencer sua família?" Lucas hesita, observa o fogo e finalmente admite: "Em parte, mas sinto que minha mãe sabe quando estou escondendo algo." Ela então reflete, com um toque de sinceridade difícil de ignorar: "É estranho fingir ser alguém para que nos aceitem, mas no fundo, a gente sempre mente um pouco para caber no mundo dos outros, não é?" A frase paira, atravessando algo sensível em Lucas. Ele, pela primeira vez, deseja que o fingimento possa se tornar verdade. A convivência da noite se traduz em pequenas alegrias. Um jogo de cartas, um brinde silencioso à frente da lareira, olhares que duram meio segundo a mais. Há algo particular na atmosfera, uma intimidade construída a partir da vulnerabilidade compartilhada de dois estranhos forçados à proximidade. No domingo, a expectativa se volta para a grande festa das bodas. A manhã começa tensa. Fernanda se atrapalha com o vestido emprestado. Lucas exagera no perfume. Todos parecem mais atentos aos gestos do suposto casal. Dona Maria conversa com Fernanda a sós, num momento fora de script. "Você tem sonhos? Porque a vida do Lucas tem sido tão séria. Às vezes acho que falta cor na rotina dele." Fernanda, tocada pela pergunta, revela um pouco da própria essência. "Meu sonho? Acho que por muito tempo foi só sobreviver. Recentemente comecei a desejar um pouco mais. Quem sabe ser notada por quem eu realmente sou." A confissão, sutil, finca raízes profundas em Dona Maria, que, sem perceber, começa a aceitar Fernanda, não apenas como peça do teatro, mas como alguém possível em sua família. Tudo vai se desenrolando, até que na tarde da festa chega um novo personagem. Rafael, antigo amigo de Fernanda, agora namorado da prima de Lucas, sociável, atento, carismático. Rafael a reconhece imediatamente. Ele traz à tona episódios do passado com Fernanda em tom de brincadeira, mas percebe o desconforto dela e se detém, lançando olhares questionadores. Durante o jantar, uma simples pergunta de Rafael cambaleia toda a encenação. "Vocês se conhecem há quanto tempo mesmo?" Lucas e Fernanda se entreolham e por poucos segundos hesitam antes de responder. Rafael capta a hesitação, mas, discretamente, muda de assunto. Contudo, a tensão na mesa torna-se palpável. Fernanda sente o estômago revirar, não só pela mentira, mas por perceber que, mais do que Lucas, ela mesma já não sabe mais onde termina a farsa e começa o sentimento real. A noite avança e, no quarto, Lucas agradece em voz baixa. "Sei que não está sendo fácil. Para mim também não é." Fernanda suspira, se permite um sorriso sutil, e ambos, em silêncio, descobrem o real significado do desconforto. É o coração deles tentando romper as paredes que construíram para sobreviver. As primeiras luzes da segunda-feira em Campos do Jordão revelam um clima frio e úmido. A neblina cerra o jardim nos fundos, enquanto as janelas do chalé dos Carvalho embaçam, criando uma atmosfera de aconchego e tensão. Lucas e Fernanda acordam quase ao mesmo tempo, dividindo o silêncio e o improvisado ritual matinal. Cada um se ocupa em seu lado do quarto, evitando olhares para não revelar o que começa a fervilhar por dentro. No andar de baixo, a família se movimenta lentamente. Dona Maria prepara o café, enquanto seu Renato lê o jornal, sorrindo orgulhoso ao imaginar que finalmente o filho encontrou uma companhia à altura. Fernanda, no entanto, sente cada vez mais o peso de ser peça central de uma encenação que a cada instante parece mais próxima de seu fim. Enquanto tomam café, a conversa gira em torno dos preparativos finais para a festa de bodas ao cair da tarde. Rafael, o antigo amigo de Fernanda, se aproxima.
Ele lança perguntas sobre o passado dela, indagando sobre antigas histórias do escritório onde trabalhavam. Fernanda tenta responder com precisão, mas percebe que Lucas a observa com uma atenção rara, como se quisesse preencher de sentido as lacunas da sua história. A interação com Rafael acende a curiosidade da família, que se envolve alegremente nas anedotas e causos, sem suspeitar do desconforto crescente de Fernanda. Ela, no entanto, não pode deixar de sorrir ao perceber como Lucas se incomoda com a familiaridade espontânea entre ela e Rafael, dando sinais sutis de ciúme. Um sentimento que ambos não sabem explicar, mas que se manifesta nos pequenos gestos, como um toque de mão esquecido sobre a mesa ou um olhar de proteção. No almoço, um flashback sutil invade os pensamentos de Fernanda. Recorda-se do tempo em que era uma assistente insegura, trabalhando horas extras, tentando provar seu valor em meio a chefes exigentes e piadas de mau gosto. A lembrança da voz de Lucas nos primeiros meses de convivência, sempre ríspida, sempre distante, surge forte. Nunca poderia imaginar então que um dia estaria ali, dividindo um teatro a dois que para ela já tocava à fronteira do real. Após o almoço, Lucas convida Fernanda para uma breve caminhada pelos jardins, alegando fugir da confusão. Eles seguem lado a lado, envolvidos pela beleza silenciosa das flores e do verde orvalhado. Lá, pela primeira vez, a fachada de indiferença de Lucas começa a ruir. "Obrigado por tudo", diz Lucas, voz quase inaudível. "Eu nunca pensei que fosse capaz de pedir algo assim para alguém. Nem sabia que era possível confiar em alguém dessa forma." Fernanda para por um instante, surpresa com a sinceridade dele. Observa o rosto de Lucas, vê as marcas de cansaço e compreende que por trás da capa de empresário bem-sucedido existe um homem cansado de fingir. "Você não precisa carregar tudo sozinho, Lucas. Ninguém aguenta fingir o tempo todo", ela responde com uma doçura quase dolorida. Num impulso, Lucas segura sua mão. É um gesto breve, mas que transporta para o ar uma eletricidade recíproca. Um toque tímido, mas cheio de significado. Na tarde, as tensões voltam a se intensificar quando Rafael menciona uma antiga discussão com Fernanda, insinuando que ela sempre foi uma mestre em guardar segredos. Dona Maria, atenta, percebe o desconforto da moça, intui que existe ali uma verdade não dita, mas opta por não pressionar. Durante os preparativos da festa, Fernanda é destacada para ajudar na decoração do salão, junto com algumas primas. Em meio ao perfume de flores e ao som de risos, acaba revelando, por acidente, um detalhe do primeiro jantar com Lucas. Descreve o restaurante favorito dele, o prato preferido. Todas sorriem, admiradas com o conhecimento íntimo, sem desconfiar que até aquele fim de semana, Fernanda jamais estivera naquele tipo de situação. Nas interações do salão, Lucas e Fernanda se encontram frequentemente, trocando olhares nervosos, como cúmplices que buscam se apoiar diante de um segredo à beira da descoberta. O clima nervoso é permeado por pequenos momentos de leveza, risadas abafadas pelos corredores, gestos de gentileza espontânea, confidências sussurradas nos intervalos da festa. Chega o momento do brinde. Dona Maria, emocionada, agradece a presença de todos e faz questão de mencionar a felicidade de ter Fernanda entre eles. Todos batem palmas, mas há algo diferente no olhar da matriarca. Uma faísca de preocupação, como se intuísse que por trás da aparente harmonia existisse um abismo. Naquele fim de tarde gelado, ao som do tilintar de taças e das risadas, Fernanda e Lucas sentam-se afastados do salão no pequeno deck de madeira iluminado por luzes miúdas. O céu, encoberto e promissor de chuva, serve de metáfora perfeita para as emoções de ambos, represadas, prestes a desabar. "Sabe, eu nunca imaginei." Fernanda começa, mas se cala, incapaz de definir o que sente. "Eu também não." Lucas completa.
erguendo sua mão para tocar a dela novamente, dessa vez sem hesitação. O momento é interrompido pelo anúncio de Rafael, chamando todos para a tradicional foto da família. A magia se dissipa, mas algo permanece. Uma sensação de que, após aquela noite, o fingimento já não serviria para proteger nenhum dos dois. Quando a festa termina, Lucas e Fernanda retornam ao quarto em silêncio. O constrangimento agora cede lugar a uma intimidade inédita. Tudo parece mais próximo, mais palpável. Ela, sentada à beira da cama, ri baixinho das situações absurdas do dia. Ele se permite rir também, aliviado, como se finalmente pudesse baixar as armas diante dela. No breve espaço de tempo entre a festa e o descanso, compartilham segredos da infância, fracassos do passado e pequenas alegrias esquecidas. Lucas revela os motivos de sua timidez, os traumas escolares, a pressão constante de ser sempre exemplo e de nunca poder errar. Fernanda, por sua vez, revela a solidão de uma infância sem pai, a luta da mãe para mantê-las, o medo constante de não ser suficientemente boa. Essas trocas silenciosas vão construindo uma ponte real entre dois universos tão distintos. Eles adormecem tarde, lado a lado, sem se tocarem, mas unidos por uma cumplicidade delicada, inexplicável. Na manhã seguinte, a atmosfera da casa mudou. O casal é cumprimentado com mais naturalidade, os sorrisos se tornaram mais leves, as perguntas menos invasivas. A sensação de pertencimento é tangível. Para Fernanda, é como ser incluída pela primeira vez numa rotina afetiva. Para Lucas, o sentimento é ainda mais confuso. Mistura orgulho, medo de perder e agora um desejo quase incontrolável de transformar aquela farsa em verdade. Na despedida da família, Dona Maria abraça Fernanda demoradamente, sussurrando: "Às vezes, para ser feliz, a gente precisa arriscar. Não tenha medo, nem por meu filho, nem por você." Fernanda, comovida, percebe que pela primeira vez em muito tempo sente vontade de arriscar. Enquanto o carro de volta a São Paulo percorre a estrada sinuosa entre neblina e pedregulhos, a tensão cede espaço para a esperança. Não dizem nada um ao outro, mas dentro deles, ambos reconhecem o medo de voltar à rotina sem o calor daquela mentira tão doce. O retorno à metrópole traz uma ressaca emocional. São Paulo reaparece imensa, barulhenta, com suas avenidas abarrotadas e luzes frias, tão diferente do acolhimento de Campos do Jordão. Lucas, de volta ao apartamento meticulosamente organizado, sente um vazio amplificado pela ausência de Fernanda, ainda que agora a encenação não mais precise ser mantida. Ele retoma o terno posto à porta, observa o reflexo no espelho. A máscara executiva assenta-se novamente sobre o rosto, mas não cobre mais as fissuras abertas nos últimos dias. Fernanda, por sua vez, enfrenta o escritório como se estivesse entrando num cenário diferente. O ambiente é o mesmo. Corredores bem cuidados, cubículos isolados, vozes apressadas no telefone. Mas tudo nela mudou. Sua mesa parece menos fria. O simples deslocar da cadeira provoca uma lembrança de aconchego recente. Enquanto ajeita pastas e responde e-mails, há um sorriso involuntário nos lábios. Um sentimento novo, vulnerável e perigoso passa a disputar espaço com o medo de que tudo volte a ser como antes. Lucas passa a semana inteira envolto em contratos e reuniões. O semblante tenso retorna, mas para quem presta atenção, há lapsos de distração, instantes de silêncio longe do habitual pragmatismo. A mente lhe trai, resgatando cenas de risos involuntários, toques breves, olhares carregados de desejo e dúvida. Tenta afastar da cabeça a lembrança do calor de Fernanda naquela cama compartilhada, das confidências sob a lareira, do cheiro de café preparado por Dona Maria, tudo tão distante da exatidão pós-moderna de sua vida afastada de afeto. No desenrolar da tarde, ao pedir um relatório para Fernanda, Lucas se confunde, chama-a pelo apelido dito no chalé, deixa escapar um tom mais íntimo.
O silêncio paira por segundos no escritório. Ela finge não perceber, mas o brilho diferente nos olhos a denuncia. Ambos tateiam uma linha tênue entre a formalidade pregressa e a proximidade desejada, porém proibida por tudo o que representa. Numa dessas tardes, Fernanda encontra Lucas sozinho na sala de reuniões, fitando São Paulo através das grandes janelas. Ela hesita, entra, fecha a porta e são tomados por um silêncio tenso. "Você está bem?" Ela pergunta, sabendo que há algo diferente. Ele responde sóbrio. "Eu não sei. Aquilo tudo em Campos foi complicado. Acho que não consegui voltar a ser quem era antes." Fernanda se arrisca, senta à sua frente e completa. "Talvez a gente não deva mesmo voltar a ser o que era. Talvez devêssemos ter coragem de ser quem podemos ser agora." A fala paira no ar. Lucas quer dizer algo, mas volta o olhar para o horizonte, com medo de admitir o sentimento dentro de si. A vida avança, mas a festa e tudo vivido naquele fim de semana não saem da cabeça nem de Fernanda nem de Lucas. Ele observa a assistente nos detalhes mínimos, o modo como inclina a cabeça para decifrar um relatório, o sorriso apenas sugerido ao telefone, a hesitação antes de desejar bom dia. Ela, por sua vez, procura escutar seu nome pronunciado por ele, torcendo secretamente por acidentalidades que os forcem a trocar mais do que receitas de expediente. Num almoço de equipe, a chefe de RH comenta da ótima impressão que Lucas e Fernanda deixaram em Campos do Jordão, pois Rafael, agora noivo da prima de Lucas, enviou elogios efusivos ao grupo pelo WhatsApp. Lucas cora, tenta desconversar, Fernanda quase engasga. Os colegas lançam piadas leves. Ninguém imagina o peso verdadeiro por trás do teatro. Na semana seguinte, o escritório recebe a visita de clientes importantes. Lucas, tenso, pede a Fernanda que coordene a apresentação. A parceria é perfeita, a sintonia cresce e até os clientes notam o alinhamento em comum. Ao fim da reunião, Lucas se emociona. "Você foi brilhante. Não sei como agradecer." Ela sorri, encabulada. "Só fiz minha parte." Ele deseja dizer mais, mas presa à dinâmica profissional, a frase morre na garganta. O ápice do desconforto se dá em um café próximo ao escritório, num fim de expediente tempestuoso. As luzes amarelas refletem pingos grossos na vidraça. Lucas, imerso em suas planilhas, vê Fernanda entrar. Ela hesita antes de se sentar à sua frente. "Você acha mesmo que foi tudo fingimento?" Questiona do nada. Lucas demora a responder. "Só sei que parecia real, mais real do que tudo que já vivi." Fernanda suspira, fita o próprio café, mãos trêmulas. "Então por que parece que agora, de volta ao normal, tudo teve que ser esquecido? Você quer mesmo que eu finja que nada aconteceu?" O silêncio que se instala é tão baldado quanto o som da chuva nas ruas. Lucas, com a voz embargada pelo sentimento e o medo, responde: "Não quero esquecer, mas também não quero te machucar. Não sei lidar com isso. Ainda sou seu chefe, ainda sou o Lucas de sempre." Ela sorri triste. "Eu também não sou mais a mesma. Mas às vezes, ser honesta dói menos do que continuar mentindo." Antes que ele possa dizer algo mais, Fernanda se levanta, deixando no ar a sensação pungente de que um novo capítulo está prestes a começar, ou acabar de vez. Os dias seguintes são preenchidos por mensagens soltas, perguntas protocolares, respostas automáticas. Um distanciamento se instala pouco a pouco, cortando o fio débil que os unia. Lucas sente o peso do isolamento e, ao chegar em casa, encara o apartamento ainda mais vazio do que antes. O silêncio, amplificado pelo eco de risos esquecidos e memórias criadas em Campos do Jordão. Fernanda, pressionada pelo clima, pede demissão alguns dias depois. Cansada das meias palavras, do teatro, do limite tênue entre afeto e obrigação profissional, opta por buscar novos rumos. A equipe recebe a notícia com surpresa. Lucas, devastado, não encontra palavras para convencê-la do contrário. Ela agradece, comovida, e entrega uma carta breve.
Obrigada pela confiança. Você mudou o jeito como vejo o mundo e a mim mesma. Lucas lê, relê, dobra meticulosamente o papel, sente os olhos pesados. É a primeira vez em muitos anos que sente medo de verdade. Medo de perder não só uma assistente, mas aquilo que havia aprendido a ser através dela. Semanas se passam. Fernanda arruma um emprego simples, num café acolhedor no centro da cidade. Opta por uma vida mais tranquila, onde possa ser vista e respeitada sem precisar de máscaras ou manipulações. Ali se descobre melhor a cada atendimento, aprendendo sobre si mesma em cada olhar acolhido ou sorriso recebido. Lucas, incapaz de se adaptar à ausência, mergulha novamente no trabalho. Busca distrair-se com novos projetos, mas tudo se torna desprovido de sentido. O apartamento luxuoso não tem mais gosto. As reuniões parecem repetitivas. O sucesso profissional perdeu o brilho. Nem Dona Maria, em ligações semanais, consegue amenizar seu isolamento. Certa tarde, ao escapar num acesso de ansiedade, Lucas caminha sem destino pelas ruas centrais. Chega, por acaso, à porta do café. Observa Fernanda de longe. Ela arruma xícaras, ri com colegas, movimenta-se leve, livre de roteiros. Lucas finalmente percebe que tudo o que mais temia era abrir mão da fantasia de controle, e que talvez, ali, entre o ordinário e o extraordinário, estivesse o sentido da felicidade que sempre buscou. O café no centro de São Paulo pulsa em outro ritmo. A vida nos detalhes, o tilintar das louças lavadas, o aroma de pão recém-saído, a música ambiente que tenta abafar conversas e risos. Fernanda encontrou ali, entre mesas e atendimentos, uma paz que desafia a rotina exaustiva do escritório anterior. No balcão, com avental simples e cabelos presos num coque despojado, ela redescobre sua identidade fragmentada ao longo dos anos, reconstruindo-se a partir das pequenas gentilezas oferecidas a cada cliente que chega. Lucas mantém-se à sombra do ambiente, do lado de fora, observando Fernanda pelo vidro embaçado de uma tarde chuvosa. A cena lhe dói nos olhos e no peito. A expressão dela é serena, os gestos leves, tão diferente da mulher sempre tensa e contida no escritório corporativo. Ali, ela é real. E é essa versão de Fernanda que, sem saber, Lucas deseja conhecer de verdade. O conflito que cresce dentro dele não diz respeito apenas ao sentimento. Diz respeito à coragem de abrir mão das máscaras que sempre usou para conquistar respeito, sucesso e admiração, ao custo de jamais se sentir completo. Emoções que antes pareciam fraqueza, agora soam como única saída possível. Depois de uma semana de visitas, sem coragem de entrar, Lucas finalmente atravessa a porta do café. Camisa desabotoada, semblante cansado. Senta-se a um canto, distante do balcão, acompanhando os gestos de Fernanda, esperando ser notado antes que o medo o force a recuar. Ela o avista, fixa nele os olhos por um instante e hesita. Há surpresa, incômodo, talvez um pouco de esperança misturada. Quando Fernanda se aproxima, o ambiente deles se fecha numa bolha, abafando sons à volta. Ela se põe ao seu lado, formal. Você por aqui? Lucas sorri, tímido. Não consegui mais evitar. Precisava te ver. Ela se senta, pega caneta e bloco para anotar o pedido, mas sua mão treme. Lucas percebe. Não estou aqui pelo café. O silêncio se impõe. Fernanda olha para o balcão, tenta manter a distância, mas a voz de Lucas a puxa de volta. Eu pedi que você fingisse ser minha namorada para proteger minha família. Mas quem realmente estava protegido era eu, de mim mesmo. Tive medo de ser sincero com eles, comigo, com você. Ela respira fundo, disfarça a emoção. Eu também fingi, Lucas. Por um tempo foi só um papel, mas depois do que vivi lá, da forma como me olhou, das conversas diante da lareira, foi impossível atuar. Lucas toma coragem. Não importa o que as pessoas pensem. Eu quero começar do zero, sinceramente, sem mentiras dessa vez.
As palavras soam frágeis, mas há em cada uma a esperança de um recomeço verdadeiro. A conversa no café se prolonga por minutos preciosos, mas interrompida a cada 5 por pedidos e movimentação dos clientes. Lucas se propõe a esperá-la até o fim do turno. Quando o relógio marca 6 horas da noite, Fernanda tira o avental, pega a bolsa e caminha até ele do lado de fora. A chuva começa a apertar, criando uma bolha de intimidade sob o pequeno toldo da entrada. Ela hesita, a dúvida ainda grita em sua mente. Você tem certeza? Porque da última vez eu saí daquele chalé me sentindo só e exposta, como se tivesse me doado sem que você realmente me enxergasse. Lucas aproxima o corpo, a voz baixa. Eu te vi, Fernanda. Só demorei a admitir que o que senti ali era real. Se precisar, eu reconstruo a confiança passo a passo. Só não quero perder você de novo. Fernanda mantém o olhar fixo nos olhos dele e, pela primeira vez, sente a verdade vibrando. Não há mais fingimento. O Lucas à sua frente é imperfeito, vulnerável, mas infinitamente mais real do que o chefe metódico de antes. Então a gente começa. Sem garantias, mas de verdade. Lucas sorri. O gesto tímido se transforma num abraço delicado, acolhido entre pingos de chuva e o ruído de carros apressados ao fundo. A nova rotina não foge dos desafios. Agora, o relacionamento precisa ser reconstruído com base em honestidade e respeito mútuo, longe do teatro, das pressões familiares, dos papéis de chefe e assistente. As primeiras semanas são tomadas por conversas sobre limites, respeito ao passado de cada um e o desejo genuíno de fazer dar certo. Lucas abre mão gradualmente de parte de sua agenda exaustiva, cedendo espaço para caminhadas nos parques da cidade, jantares simples, noites conversando no sofá do apartamento de Fernanda, agora o lugar preferido dos dois. Ela, por sua vez, passa a aceitar sua história, deixando para trás o peso de anos tentando se encaixar num mundo em que sempre pareceu estrangeira. Em uma dessas noites tranquilas, Fernanda decide compartilhar com Lucas um segredo que havia guardado até então. A carta escrita à mãe anos antes, em que confessava os sonhos de um dia ser notada e amada de verdade. Lucas lê, emocionado, e percebe finalmente o alcance do impacto que teve e pode continuar tendo na vida dela. Aos poucos, os dois se permitem integrar os mundos que, antes, apenas encenavam. Fernanda é convidada pelos pais de Lucas para um jantar simples. Dona Maria, afetuosa, agora observa a nora não com desconfiança, mas com genuíno carinho e respeito. Entre conversas sobre projetos, lembranças do fim de semana em Campos do Jordão e planos para viagens futuras, a família, enfim, percebe a transformação silenciosa de Lucas. Um homem mais leve, risonho, presente. Seu Renato, sempre reservado, elogia a humildade de Fernanda. Você trouxe cor à rotina desse rapaz. A frase arranca risos tímidos da família, mas também lágrimas discretas nos olhos de Fernanda, como se ali recebesse finalmente um reconhecimento que vai além da obrigação. No trajeto de volta para casa, Lucas segura a mão de Fernanda e murmura: "Obrigado por ter ficado quando tudo dentro de mim mandava fugir." Fernanda aperta a mão dele, em resposta silenciosa. As semanas avançam, e com elas nasce um relacionamento real, ainda que marcado pelos tropeços de quem precisa reaprender a amar. Os desafios não desaparecem. Inseguranças, ciúmes, dúvidas e pequenas discordâncias surgem, mas agora são enfrentadas em conjunto. Aprendem a rir das pequenas gafes, a falar abertamente sobre o que incomoda, a pedir desculpas e recomeçar, sem roteiros. Num domingo de outono, Lucas e Fernanda visitam novamente Campos do Jordão. O chalé da família os recebe com o cheiro familiar de bolo recém-saído do forno. Os quadros na parede agora não são apenas testemunhas da farsa que um dia inventaram, mas registros de uma transformação,
caminham pelos jardins, relembram antigos receios e, entre risos, compreendem que ali, bem no meio da mentira, brotou a mais improvável verdade. A gente foi muito longe para descobrir que o lugar certo era só aqui, diz Fernanda, abraçando Lucas sob a sombra de uma araucária. Ele responde sorrindo. Às vezes, o que parece fuga é só o caminho de volta para casa. A vida, por fim, encontrou seu novo eixo. Lucas e Fernanda, juntos, constroem uma rotina que mistura o extraordinário ao ordinário. Idas ao supermercado aos domingos, séries maratonadas à noite, cafés simples compartilhados na tranquilidade do amanhecer. O apartamento de Lucas, antes solitário e frio, agora abriga lembranças de sorrisos, livros lidos a dois e plantas que Fernanda insiste em cuidar, dando cor e vida ao ambiente anteriormente estéril. Mesmo com a nova paz estabelecida, ecos do passado batem, vez ou outra, à porta. Em uma quarta-feira qualquer, Lucas encontra antigos colegas do escritório e, entre piadas e memórias, percebe o quanto mudou. Já não sente a antiga ansiedade de provar seu valor ou se fechar em ambientes de controle absoluto. Aprendeu a encontrar alegria no improviso, a baixar a guarda, a ser visto e, por fim, a ver quem está ao seu lado sem o filtro da desconfiança. Fernanda, agora dividida entre turnos no pequeno café e cursos em áreas novas que sempre sonhou explorar, carrega consigo a serenidade do recomeço. O café tornou-se não apenas meio de vida, mas santuário de escuta, observação e gentileza. Ali, ela percebe, seu valor ultrapassa a função. É a soma de sua história, seus fracassos e as portas abertas para novas possibilidades. Num final de expediente, recebe flores de Lucas acompanhadas de um bilhete singelo. Por tudo o que você me ensinou, e tudo que ainda quero aprender com você. Os colegas comentam, sorriem, brincam com a história de amor inesperada que nasceu ali pouco a pouco, diante de todos. Em seu íntimo, Fernanda entende que nenhuma grande virada, nenhuma cena grandiosa, decide o rumo do amor. São as escolhas cotidianas, olhar de manhã, um pedido de desculpas, um toque no ombro, um café preparado com carinho, que consolidam os laços reais. O relacionamento de Fernanda com a família de Lucas sofre sua própria metamorfose. Dona Maria faz questão de convidá-la para atividades rotineiras, como a feira de sábado ou o preparo de receitas de família. E, com o tempo, Fernanda se sente parte de um círculo ao qual nunca havia pertencido antes. O passado de insegurança e medo de rejeição dá lugar a um sentimento genuíno de pertencimento. Em um almoço de família, Rafael, o antigo amigo, aparece acompanhado da esposa. O clima é leve, propício à redescoberta da própria história. Rafael, depois de algum tempo, se desculpa por ter pressionado Fernanda no jantar fatídico e ambos riem, aliviados, conscientes de que só a verdade permitiu que cada um seguisse seu caminho. Entre conversas amenas e risos, Dona Maria ergue um brinde discreto. A coragem de assumir nossos sentimentos e a sorte de, vez ou outra, encontrarmos no fingimento algo ainda mais verdadeiro. Lucas e Fernanda descobrem que amor real não habita o ideal dos filmes, mas a aceitação das imperfeições do outro. Discutem sobre finanças, discordam de pequenas questões, mas aprendem, entre tropeços e perdões, que vulnerabilidade não é fraqueza. É chance de caminhar juntos pelas partes difíceis, construindo laços que o improviso primeiro simulou, mas só o tempo consolidou. No aniversário de namoro, marcado naquele mesmo final de semana das bodas, agora um ciclo novo, Fernanda surpreende Lucas com uma caixa de fotos, registros do cotidiano vivido, bilhetes escritos sob a luz amarelada do início dos dias, frases soltas que juntas desenham a história do casal. Ao folhear, Lucas se emociona dizendo: "Te amar é simples, mas nunca pareceu fácil antes. Obrigado por me ensinar que posso ser amado sem precisar fingir."
Fernanda sorri, olhos marejados, e responde: E obrigada por não desistir de mim quando parecia mais seguro para você me esquecer. A história de Lucas e Fernanda encerra-se, mas segue reverberando além dos personagens. Há, em cada fim, a promessa de um recomeço, de que o amor às vezes floresce onde menos se espera, reconstituído nos espaços entre expectativas frustradas e pequenos atos de redenção diária. Na última cena, Lucas, Fernanda, Dona Maria e toda a família reúnem-se ao redor da lareira em Campos do Jordão. Agora palco, não mais de fingimentos, mas de autenticidade partilhada. Riem, planejam o futuro e rememoram as histórias da vida, entendendo, afinal, que os laços mais verdadeiros se constroem no exercício corajoso da sinceridade. E assim fica a mensagem. Às vezes, é nas mentiras nascidas do medo que encontramos as verdades mais profundas sobre quem somos e o que realmente importa. Amar é, acima de tudo, ousar viver sem roteiros prévios. E antes de nos despedirmos, que tal transformar mais histórias como esta em parte do seu cotidiano? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que achou dessa jornada. Sua interação é o combustível para vivenciarmos juntos muitos outros enredos cheios de emoção, verdade e humanidade.